Boa noite, paz e bem. Hoje, no nono dia da trezena de Santo Antônio, rezamos por Susana Cibaldo de Albuquerque, Sara Cibaldo de Assunção, Manuel Messias de Albuquerque, Maria José Terezinha Maria da Conceição. Hoje celebramos a memória de São José de Anchieta. José nasceu nas Ilhas Canárias, território espanhol, em 1534 e faleceu em Vitória, Espírito Santo, em 1597, tendo se tornado padre jesuíta e missionário no Brasil. Dedicou-se principalmente a catequizar a população indígena, da qual foi defensor incondicional. Foi também historiador e poeta. Declarado santo pelo Papa Francisco em 2014, o apóstolo do Brasil. Interceda em favor dos atuais povos indígenas. Fiquemos de pé, celebremos a Santa Missa. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria canta seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Agora sim. José de Anchieta nasceu em 19 de março de 1534 em Tenerife, nas Ilhas Canárias, tendo ingressado na província portuguesa da Companhia de Jesus. Foi enviado 2 anos depois às missões do Brasil. Ordenado sacerdote em 1566, foi escolhido para superior da comunidade de São Vicente e depois de São Paulo. 10 anos mais tarde, foi nomeado provincial de toda a missão no Brasil, revelando-se um superior cheio de sabedoria e segurança. Escreveu na língua dos indígenas uma gramática e depois um catecismo. Foi agraciado com epíteto de apóstolo do Brasil. Faleceu em 9 de junho de 1597. Em 22 de junho de 1980, o Papa João Paulo II escreveu entre os bem-aventurados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nos coloquemos diante de Deus e vamos
com muito carinho, com muita humildade, e pedir perdão. Quero pedir a você que, para bem pedir perdão ao Senhor, possa fechar os teus olhos e, colocando a mão no teu coração, eleva os teus pensamentos aos céus e o teu coração abre para a graça de Deus. Portanto, peçamos perdão ao Senhor, cantando. Quero confessar a ti. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Derramai, Senhor, sobre nós a vossa graça, a fim de que, a exemplo do bem-aventurado José de Anchieta, apóstolo do Brasil, sirvamos fielmente ao Evangelho e, tornando-nos tudo para todos, e nos esforcemos em ganhar para vós, nossos irmãos, no amor de Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, é por Cristo que temos tal confiança perante Deus, não porque sejamos capazes de nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos, mas esta nossa capacidade que vem de Deus. Ele é que nos tornou capazes de exercer o mistério de uma aliança nova. Esta não é uma aliança da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Só o ministério da morte, gravado em pedras com letras, foi cercado de tanta glória, e que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés, por causa do seu fulgor, ainda que passageiro. Quanto mais glorioso não será o mistério do Espírito? Pois se o mistério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o ministério ao servo da justificação. Realmente, em comparação com a glória tão eminente, já não se pode chamar glória o que então tinha sido glorioso. Pois se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. Palavra do Senhor. Santo é o Senhor nosso Deus. Santo é o Senhor nosso Deus.
Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seus pés, pois é santo o Senhor nosso Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Eis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e também Samuel invocava seu nome, e ele mesmo, o Senhor, os ouvia. Santo é o Senhor nosso Deus. Da coluna de nuvem falava com eles, e guardavam a lei e os preceitos divinos que o Senhor nosso Deus tinha dado. Santo é o Senhor nosso Deus. Respondias a eles: Senhor nosso Deus, porque eres um Deus paciente com eles, mas sabias punir seu pecado. Santo é o Senhor nosso Deus. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seu monte, pois é santo o Senhor nosso Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Ao ouvir tua voz, nosso coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua glória. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem o praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. São Paulo diz que não se pregue um outro evangelho além do que já foi posto, que não merece crédito nem confiança, nem tampouco devemos dar ouvidos. Nós vamos ouvir o Evangelho que vai dizer que se a pessoa não cumprir ou ensinar os outros e fazer o mesmo, Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Veja, queridos irmãos, quem desobedecer à lei, quem não fizer aquilo que é vontade de Deus, esse será considerado o menor no reino dos céus. Nós sabemos que há muitos que pregam o Senhor, mas que há uma desvirtua da realidade da palavra de Deus, muitas vezes até se afastam da palavra do Senhor. E nós somos chamados a observar esta palavra para que nós possamos caminhar segundo a vontade de Deus. Nós vamos ouvir que nós estamos vivendo, São Paulo, ele vai dizer isso, é no tempo do Espírito. Tudo que nós fazemos
é por graça desse Espírito. Estudiosos, muitos não concordam com aquela ideia que a humanidade viveu o tempo do Pai, que é justamente aquela manifestação que Deus vai se apresentando, vai para o povo, e o povo vai tomando conhecimento do verdadeiro Deus. E depois o tempo do Filho, e em seguida o tempo do Espírito Santo. Os estudiosos não concordam muito com esses tempos que se fazem, mas há um claro entendimento, sim, de que nós vivemos a humanidade viveu esses tempos, até para dizer que viveu 4 tempos. O tempo da escuridão, onde não se conhecia o Deus, mas que a humanidade buscava, por isso tantos deuses diferentes, tanta tentativa de fazer o possível para seguir um direcionamento na humanidade, até a manifestação do verdadeiro Deus. E chegamos e nós vivemos hoje o tempo do Espírito Santo. Por ele nos movemos, falamos, cremos em Jesus, cremos em Deus. E nós vamos percebendo que cumprir a palavra do Senhor é algo que cabe a nós perceber, que só encontraremos a possibilidade de encontrar, ou melhor, de viver esta palavra, se nós buscarmos a verdade. E a verdade nós sabemos somente Jesus. Vejamos, por exemplo, como é que uma lei civil, ela se cumpre na sua totalidade. A lei civil, ela só se cumpre quando ela é justa, quando ela está punindo o malfeitor, defendendo a verdade, ou é uma lei que é para o bem comum. Então aí se cumpre a verdade de uma lei, há um cumprimento, há a perfeição da lei. O que acontece é que com Cristo, justamente ele veio para ser o cumprimento da lei. Na plenitude dos tempos, chega o Filho para dar cumprimento à lei, a lei dos profetas, que se dividia, a lei dos salmistas, né? São 3 que no momento agora me fugiu a outra parte, né? Então são 3 partes que esse tempo da lei, ela se divide. Então nós precisamos compreender o quanto nós precisamos agir com a vontade desse Espírito que nos impulsiona. Se somos convidados a observar a palavra e que nos convida a seguir de forma fiel, toda a nossa ação deve buscar a Deus, deve nos fazer conhecer e apontar para os outros o céu, uma vida onde nós podemos vislumbrar ainda nesta vida, podemos observar também os mistérios que envolvem cada um de nós. Nós vamos perceber, queridos irmãos, quando nós cumprimos a lei, por maior que sejam as dificuldades, as perturbações, as tribulações, nós sempre temos motivos para louvar, para agradecer ao Senhor, para estar à sua procura. Nós vamos observar isso na nossa experiência, nós vamos observar isso no conhecimento histórico da igreja, nós vamos perceber isso em todo o tempo. Como o salmista, ele percebeu isso com perfeição. Ele vai citar Samuel, ele vai citar Moisés, porque o salmista ele vai fazer uma caminhada no Antigo Testamento para provar a existência de Deus, a presença de Deus no meio do povo, a convicção que os profetas tinham. E assim, queridos irmãos, nós vamos percebendo que quando nós nos revestimos desse Espírito da verdade, por maior que sejam as perturbações, por maior que venham as tribulações, nós vamos estar sempre fitos no Senhor. Nós vamos ver isso com muita clareza na história da igreja, como estava a falar, né? Quando vamos perceber o sofrimento dos santos.
Eles estavam cheios da graça de Deus. Eles estavam cheios de um espírito que não era o espírito da sua humanidade, mas era o espírito divino, que fizeram suportar todas as maldições que foram lançadas sobre eles, até o derramamento de sangue. Eles foram capazes de transformar a humanidade pelo sangue derramado, o próprio Cristo. Mas Cristo era Deus, Jesus Cristo é o Salvador, podia suportar o que suportou, mas como é que nós vamos entender a nossa humanidade? Homens e mulheres que foram capazes de manifestar a graça de Deus para pessoas ateus, para os ateus. Como nós vamos perceber isso? Somente aquele que suportou a dor da cruz derramando sangue poderia fazer suportar a nossa humanidade também as mesmas maldades do homem. E assim, queridos irmãos, a lei se faz cumprir, e a lei se faz cumprir na verdade. Somente a verdade é capaz de nos libertar, porque esta verdade é o cumprimento da lei, e a verdade é Jesus. E não existe várias verdades, a minha ou a sua verdade, de acordo com o ângulo que nós vemos, não, tratando-se da verdade do Salvador, não existe outra opção. Somente em Jesus nós vamos alcançar o reino de Deus, porque somente por meio dele foi dada a salvação. Não é por ângulo diferente que nós vamos falar da mesma coisa, de forma diferente, não. Em Jesus, onde nós estivermos, ele será sempre aquele que é. Se nós estivermos no pecado, Jesus é o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade e foi rejeitado. Se nós estivermos na graça, é a mesma coisa. Não tem como nós vermos Jesus de forma diferente, porque ele é a verdade que estabelece como lei verdadeira para que nós possamos buscar, para que nós possamos viver cumprindo esta lei. E se nós tivermos a graça da sabedoria de Deus, nós vamos naturalmente conseguir cumprir a lei de Jesus. Nós podemos fazer na nossa vida de forma diferente, mas a lei ela vai se cumprir na mesma verdade. Sempre é o Cristo que vai nos conduzir, é sempre o Cristo que nos apresenta ao Pai, é Ele que vai nos submeter ao Pai, é Ele que submete todas as coisas para depois ser submetido a Ele. Então não existe uma outra possibilidade de nós olharmos para Jesus e depois em ângulos diferentes, em locais diferentes, acharmos que Jesus não é mais o Salvador, porque fulano não acredita. Ele não vai acreditar que Jesus salva, mas somente Jesus é o Salvador. Não tem como. Ele pode dizer que Jesus veio naturalmente, que Jesus é somente o Messias, mas isso não é a verdade. Isso não é a verdade do ateu. Isso é a mentira do ateu. Eu não posso, como cristão, na minha fé, ter a certeza de uma verdade absoluta, de que Jesus é Deus. Eu fiz a minha experiência com Ele, agora eu vou achar que a verdade de um ateu está certa porque ele acha que é verdade. A verdade não é uma aparência, a verdade não é eu acho, a verdade é aquilo que é. A verdade é que nós celebramos no mês de maio, um mês mariano inteiro, todas as noites, a missa aqui no santuário, e não existe outra verdade. A verdade é que nós estamos rezando uma trezena de Santo Antônio neste santuário, e não existe outra verdade. As pessoas podem até não nos ver, por conta de estar distante, no outro lado do mar, do Atlântico. Eles podem até dizer que nós não rezamos Santo Antônio durante 13 noites, porque pode ser muita coisa, 30 dias de oração no mês de maio. Eles podem dizer a verdade deles a respeito do nosso santuário. Mas nós sabemos qual é a verdade, não existe outra solução. Tudo isso para dizer que tudo se cumpre na lei que é Jesus. Tudo vai chegar a Ele, vai convergir para Ele. E Jesus estabelece o caminho
neste mundo para segui-lo. E ele vai deixar ainda como herança uma igreja que é constituída de homens e mulheres de várias as idades, de santos e de pecadores. Ele vai constituir este caminho que vai se tornando neste mundo revolto uma grande arca sendo jogada pelo vento, mas que está a salvar a vida, assim como aconteceu em Moisés, assim como vai acontecendo de toda a nossa história da humanidade. Somos chamados, portanto, a poder falar como salmista. O salmista que vai dizer: em Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e também Samuel invocava seu nome, e ele mesmo, o Senhor, os ouvia. Veja, nós devemos proclamar para esta humanidade perdida que o Senhor está a nos escutar, se falamos com Ele ou não, porque Ele está atento a cada um de nós. Ele nunca vai se afastar de nós, nunca irá nos abandonar. Ele vai estar sempre próximo da nossa dor e da nossa alegria. Ele participa da nossa dor se nós permitirmos. Participa da nossa alegria se nós dermos permissão. Como Deus nos ama, Ele só age conforme a sua vontade se nós dermos permissão para Ele. Isso estabelece a própria lei que Ele constitui entre Ele e a humanidade. Ele dá o livre-arbítrio, a liberdade, e só faz nos ensinar como conduzir-se ou se conduzir. Somos nós que determinamos. Queremos ser conduzidos por Deus, busquemos. Mas Deus é tão bom que, apesar de toda tentativa de fugir de sua presença, Ele vai sempre nos apontando luzes para que nós possamos acertar a nossa caminhada e seguir em frente. Assim, queridos irmãos, nós vamos observar que Deus, Ele apenas nos convida a vivermos na justiça. E a nossa justiça não é uma justiça farisaica. A nossa justiça é a justiça divina, que se estabelece na nossa humanidade, e o princípio dessa lei, podemos dizer que seja a liberdade. E a completude desta lei está simplesmente no amor de Deus. Se eu vivo essa justiça na liberdade que recebi de Deus, eu vou encontrar ao término o amor. O amor que vai nos fortalecer e vai nos fazer seguir em frente. O amor que vai nos dar a sabedoria e vai sempre nos apontar o caminho certo a seguir. Não podemos, portanto, nos distrair. O mundo constitui muitas leis, mas todas elas são passivas de erros e grandiosos, enquanto que no amor não existe erros. Até porque uma das manifestações do amor é a sabedoria, é a mansidão. A manifestação do amor tudo suporta. É uma doação, é partilha, é entrega. E nós vamos percebendo, queridos irmãos, que a lei se cumpre na liberdade que vivemos. E o amor ainda traz nessa lei de Deus uma paz interior que nos faz, em meio das tribulações,
seguir de cabeça erguida, na certeza de que nos encontraremos no céu. E assim nós somos convidados a olhar para a palavra de Deus e perceber que a lei está escrita. E antes dessa lei escrita em papel, em pergaminho, a lei foi escrita nos corações. A lei do Senhor foi colocada nos nossos corações, habita em nós. Só nos resta, portanto, dar ouvidos a esta lei e seguir a lei que já está escrita dentro de nós. Que a palavra de Deus nos ajude a sermos santos, porque o nosso Deus é santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, Tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Santo Antônio de Pádua, Rogai por nós. Santo Antônio, íntimo amigo do menino Deus. Rogai por nós. Santo Antônio, servo da Mãe Imaculada. Rogai por nós. Santo Antônio, fiel filho de São Francisco. Intercedei por nós. Santo Antônio, homem de santa oração. Rogai por nós. Santo Antônio, amigo da pobreza. Rogai por nós. Santo Antônio, lírio de castidade. Rogai por nós. Santo Antônio, modelo de obediência. Intercedei por nós. Santo Antônio, amante da vida oculta. Rogai por nós. Santo Antônio, depreciador da glória humana. Rogai por nós. Santo Antônio, rosa de caridade. Rogai por nós. Santo Antônio, espelho de todas as virtudes. Intercedei por nós. Santo Antônio, sacerdote segundo o coração do Altíssimo. Rogai por nós. Santo Antônio, imitador dos apóstolos. Rogai por nós. Santo Antônio, mártir de desejo. Rogai por nós. Santo Antônio, coluna da igreja. Intercedei por nós. Santo Antônio, amante e cuidadoso das almas. Rogai por nós. Santo Antônio, propugnador da fé. Rogai por nós. Santo Antônio, doutor da verdade. Rogai por nós. Santo Antônio, batalhador contra a falsidade. Intercedei por nós. Santo Antônio, arca do testamento. Rogai por nós. Santo Antônio, trombeta do evangelho. Rogai por nós. Santo Antônio, apóstolo dos pecadores. Rogai por nós. Santo Antônio, extirpador dos crimes. Intercedei por nós. Santo Antônio, reabilitador dos criminosos. Rogai por nós. Santo Antônio, reformador dos procedimentos. Rogai por nós.
Santo Antônio Conquistador dos corações, rogai por nós. Santo Antônio Auxílio dos aflitos, Intercedei por nós. Santo Antônio Terror dos demônios, Rogai por nós. Santo Antônio Ressuscitador dos mortos, Rogai por nós. Santo Antônio Restituidor das coisas perdidas, Rogai por nós. Santo Antônio Glorioso Taumaturgo, Intercedei por nós. Santo Antônio Santo do mundo inteiro, Rogai por nós. Santo Antônio Glória da Ordem dos Menores, Rogai por nós. Santo Antônio Alegria da Corte Celestial, Rogai por nós. Santo Antônio nosso amável protetor, Intercedei por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. rogai por nós, Santo Antônio. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Alegre, Senhor Deus, a vossa igreja, a solenidade votiva de Santo Antônio, vosso confessor e doutor, para que sempre se encontre fortalecida com socorros espirituais e mereça alcançar as alegrias eternas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele me deu. Oferecerei o seu sacrifício. Invocarei o seu santo nome, que poderei oferecer ao meu Deus pelos imensos benefícios que me fez. Oferecerei o seu sacrifício. Invocarei o seu santo nome. Eu cumprirei minha promessa ao Senhor na reunião do povo santo de Deus. Oferecerei o seu sacrifício. Invocarei o seu santo nome. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, ó Deus Todo-Poderoso, as oferendas que vos apresentamos na festa de São do bem-aventurado Anchieta, e concedei-nos imitar os mistérios da paixão do Senhor
que agora celebramos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. De tal modo amastes o mundo, que nos enviastes como Redentor, vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Amando até o fim, amaste nele nossa humilde condição, e ele, na obediência até a morte, restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e seu nosso. Santificai nossa oferenda, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Manuel de Oliveira e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, que hoje chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhes contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os vossos santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos. Digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Saudai-vos em Cristo Jesus com a paz. Paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
olhos, põe a mão no teu coração. Somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a viver submisso à lei do Senhor. Uma lei que não vai te oprimir, não vai te obrigar, mas uma lei que aponta o caminho a seguir. É uma lei que não está para te punir, mas uma lei que está para te erguer quando você cair. Que você possa pedir a graça de caminhar sobre esta verdade. Cada passo que você der na vida, lembre-se, Jesus tem que estar com você. Lembre-se que o Senhor, Ele vai estar sempre para te aconselhar. O Senhor vai estar sempre a falar com você. Ele vai dizer sempre: meu filho, minha filha. E Ele vai te conduzindo, vai te levando e vai te apontando a luz que brilhará para você. Você encontrará o Espírito e o Filho e o Pai. Um só Deus numa trindade, nesse mistério maior. Que você possa, querido irmão, querida irmã, no dia de hoje, perceber que a lei se cumpre na verdade, que é o amor de Deus. E esta verdade constitui a igreja e que nos mostra Maria como nossa mãe. E hoje, em especial, nós celebramos a trezena de Santo Antônio. Ele que também dos santos que nos aponta para Deus e para a Virgem Maria. Com os anjos, com os santos, nós podemos dizer ao Senhor o nosso muito obrigado por ter nos dado Maria como nossa mãe, nos fazer filhos adotivos do Pai em Jesus Cristo no batismo que recebemos. E na unidade da igreja, com esta fé que nós recebemos dos nossos pais e padrinhos, somos convidados a rezar como a igreja nos ensinou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, pela força deste sacramento, confirmai vossos filhos e filhas na verdade da fé, pelo qual bem-aventurado José de Anchieta jamais deixou de trabalhar, consagrando-lhe toda a sua vida. Fazer que nós também a proclamemos por toda parte, com palavras e ações, por Cristo nosso Senhor. Podemos sentar para a trezena de Santo Antônio. Santo Antônio, Consolador dos aflitos. Se amor fraterno é a característica dos seguidores de Cristo, podemos afirmar que Santo Antônio foi exemplo de vida cristã, sobretudo curvando-se diante do sofrimento das pessoas, as quais consolava e animava. Também confortava os pecadores, incentivando-os a deixar o caminho do erro para seguir o caminho da virtude. Certa vez, ao fim de um sermão, ajoelhou-se diante do santo um penitente que, movido pelo remorso, soluçava. Com ternura, Santo Antônio o acolheu, pedindo-lhe que escrevesse os pecados cometidos. O penitente obedeceu, e eis que depois de ler os pecados e dar a absolvição, o papel tornou-se novamente branco. Esta foi a missão do santo: conceder aos aflitos e pecadores
uma perspectiva de vida nova. Oração. Santo Antônio, consolador dos aflitos, dai-nos paciência e fortaleza nos sofrimentos da vida. Concedei também força e consolo àqueles que sofrem e vivem desanimados. Por Cristo nosso Senhor. Rogai por nós, Santo Antônio. Hoje, 9 noites da trezena de Santo Antônio. Nós celebramos com Susana Cibaldo de Albuquerque, Sara Cibaldo de Assunção, Manuel Messias de Albuquerque, Maria José e Terezinha Maria da Conceição. A todos vocês, as nossas orações e o nosso muito obrigado. Também queremos lembrar que nós estamos vendendo 2 rifas. Uma custa R$2 e a outra custa R$3. Um para ajudar as nossas queridas irmãs, em especial as aspirantes, que daqui a alguns meses irão sair, se prepararem para uma outra etapa na sua vida. Por isso, esta rifa é para ajudar elas nesse período, entre este tempo que estão vivendo, entre o outro, que elas irão experimentar no Senhor. E assim o outro é o balaio, esse grande balaio que tem alguns produtos, para que nós possamos sorteá-los, consequentemente, ser mais uma forma de nos ajudar na dinâmica aqui do santuário. Então vocês compram as 2 rifas e custa apenas R$5, tá bom? Então, dito isso, vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Pela intercessão da Virgem Maria, de São José e Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.